Se você sente que não anda assim tão afim, quer dar uma turbinada na sua libido, a gente fala sobre isso agora no quadro Saúde da Mulher. Muito bem, o Dr. Belarmino José da Silva já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Boa tarde, Gisele. Boa tarde, pessoal que está em casa nos assistindo. Sempre na nossa companhia, né? O que nos faz muito feliz. Vamos dar o telefone pro pessoal em casa, gente. Bota na tela para quem tiver dúvida, também não quiser dar o nome, a gente pode. É sigilo, né? Sim. A gente coloca a pergunta aqui na tela, não precisa se identificar. Para nós é a pergunta. É isso aí. Então manda sua mensagem aí, 988719831, a gente responde já é rapidinho. Doutor, vamos começar explicando o que é a libido, né? Porque às vezes as pessoas já ouviram falar, não sabem o que é, não sabem do que se trata, mas todo mundo tem ou não tem, ou tem que cuidar. Eu tenho que ir atrás. Tem que ir atrás. Né? Então, assim, a libido nada mais é do que o desejo sexual, que ele já pode começar na fase da infância, da adolescência, na fase adulta, ao contrário do que muita gente pensa na terceira idade. Enquanto a vida e um corpo saudável, a libido, o desejo sexual, ele está presente. Lá, remotos séculos, no início da medicina, Hipócrates dizia que uma mente e um espírito são, eles são movidos a uma vida mental ativa, uma vida física ativa e uma vida sexual ativa. Então, quer dizer, lá nos primórdios da história já se sabia que a atividade sexual por si, quando saudável, ela traz benefícios. E a gente pode colocar em três partes, assim, para ver como que funciona o desejo. O desejo ele tem uma parte que é do descobrimento, que é geralmente na fase da adolescência para o início da fase adulta. Depois vem a parte do prazer e depois vem a parte de como canalizar essa energia sexual de uma forma saudável e que possa ser proveitosa, mesmo que só para a pessoa ou principalmente a dois. Certo. Então, tem uma siglazinha que a gente chama DEOR. O que significa? É o desejo, as etapas da libido, a excitação, o orgasmo e a resolução. Traduzindo, o olhar, aquilo que estimula a transformação física, que é a excitação, o orgasmo, que é a plenitude do ato, e a resolução, que é um recomeço, uma nova etapa. Uhum. Então, isso seria a libido, que tanto se fala, tanto se procura e tantas formas tem para se manifestar, para se manusear, para se tentar levar uma vida sexual saudável. Saudável. Mas, doutor, o que influencia a libido? É uma questão física, é hormonal? O que mais influencia? Começa já em casa, quando a criança, no convívio familiar, na família, a forma como pais, irmãos, parentes, vizinhos, a criança, quando ela descobre, ela tem duas formas de descobrir. De uma maneira comedida e muito afetiva, através da família, como uma coisa normal. Muitas vezes, palavras não são necessárias, só os gestos, as atitudes, porque a sexualidade ela vai aflorando de uma maneira normal e adequada, sem que venha trazer, teoricamente, problemas para a criança. No mundo, ou adolescente, no mundo atual, a gente vê que a internet ela tem interferido bastante. E esse afloramento sexual, ele parte principalmente de questões hormonais. Na adolescência, para o menino a testosterona e para a menina o estrogênio. Só que até hoje, a menina continua sendo mais visual e o garoto, o garoto é mais visual e a menina é mais sensorial. Ou seja, o garoto tem uma facilidade muito maior por questão hormonal, uma questão corpórea, de ficar excitado mais rápido. Já a mulher tem uma tramitação interna muito mais complexa, hormonal, física, de lubrificação, de admiração pelo parceiro, de querer, do afeto. Às vezes, para a mulher, já começa a perda da libido num mau dia mal dado, digamos assim. Uma rotina de um casal, uma libido não satisfatória, quando a gente acaba procurando fazer investigação no consultório, a gente vê que a causa principal já está no convívio. Quando aquilo deixa de ser prazeroso, passa muitas vezes a ser uma obrigação, o que é mais comum para as mulheres verem como obrigação. E para o homem, como é algo mais instintivo, ele acontece de uma forma mais impulsiva, eu diria até.
Só que tem que cuidar como lidar com isso para não acabar, no caso do homem, tendo esse instinto um pouco mais exacerbado, porque a menina é criada para ser casta, ela já é castrada desde sempre, ela é a princesa, ninguém toca, mas ela tem os hormônios funcionando, ela tem a libido aflorando. Então, como lidar com isso? E é importante que a mulher também tenha esse prazer para poder dividir. Então, a gente vê que casais que têm uma atividade sexual satisfatória, ambos, antes de tudo, eles têm que ter uma satisfação sexual individual muito boa para poder interagir e poder trocar essa energia sexual. Então, é conhecer o corpo. No caso da mulher, é se tocar, saber aonde ficam as partes mais erógenas, mamilo, a própria parte genital. Tem algumas partes que dão um play, dão a estimulação mais rápida, né? E que se o homem for observador ou se ela quiser contar também, fica mais fácil também, né? Fica muito mais fácil. Porque a mulher tem isso, ela vai levar em consideração se o dia foi bom, se ela não está estressada, se não aconteceu nada errado naquele dia, né? Não tem um problema que está incomodando. A mulher tem que ser mais lapidada para entrar nesse mesmo nível que o homem, teoricamente, já está. Uma vez tendo o desejo, aquela fase que a gente colocou ali, da excitação, a mulher ela tem umas preliminares, como o próprio nome já diz, que requer um ritual que se o homem não conhecer o tempo da mulher, sexualmente falando, não é o tempo do homem. A mulher, a partir do momento que ela vê algo de desejo, até partir para lubrificação, ereção de mamilo, vontade de concretizar o fato, é um pouco mais demorado. Já para o homem, o maior problema em caso de insatisfação sexual é a ejaculação precoce, ou seja, a ansiedade. O homem fica tão ansioso, ou o adolescente, principalmente quando está começando a vida sexual ativa, ele, com a preocupação do desempenho, pela descoberta, porque uma coisa é conversar com os amigos, outra coisa é pôr em prática. Exato. Então, será que ficou contente ou não? Ninguém vai poder representá-lo e ele nem vai querer, ele vai ter que passar pela prova de fogo. Você vai ter que ser sozinho, né? Então, a gente vê assim que a maior parte dos casos de insatisfação sexual no casal é a ejaculação precoce que o homem apresenta. Por quê? Porque quando a mulher está começando a lubrificar, está começando a chegar próximo do orgasmo, o homem se satisfaz em questão de minutos, a mulher fica insatisfeita, obviamente. A maior parte, infelizmente, não procura comentar com o parceiro de que ficou a ver navios, o que dá falsa impressão. Que não ficou feliz, né? Que não ficou feliz. Então, o que a gente acaba vendo? Essa conivência só piora o relacionamento. A mulher, ao invés de tentar compartilhar um momento único, que é o de prazer, ela se calando, ela está fermentando uma relação ruim para ela. Muitas pacientes até dizem, por mim, se não houvesse atividade sexual, melhor. É um grande engodo. O que é triste também, né, doutor? Muito. Porque a gente até conversava que essa questão toda, o orgasmo em si, ele traz enzimas que fazem bem para a saúde. O orgasmo, que é uma fonte de prazer, libera serotonina, endorfinas, é alegria, é prazer. Tanto que é visível pessoas que estão muito bem. Não adianta você ter um mundo se você não tem uma vida sexual bem resolvida. Esse bem resolvida passa pelo prazer. Isso é individual, isso é intrínseco, é na intimidade de cada um, mas há uma necessidade de estar bem, porque a endorfina, a serotonina liberam essas enzimas, elas dão satisfação física, a musculatura relaxa, o pensamento fica mais aliviado, a cabeça, quebra-se um ciclo de tensão para um ciclo de relaxamento. Um relaxamento profundo, Profundo, o corpo precisa disso. Algumas terapias nem conseguem enxergar isso, né? Não. Da forma como... Às vezes um grande tratamento, uma pessoa que vai muito tempo no analista, ou no psicólogo, ou no psiquiatra, está fazendo uma terapia, na verdade, se ela tentasse junto do parceiro, ou o parceiro junto da parceira, procurar manter uma vida sexual na medida do possível satisfatória, poderia até abrir mão desse acompanhamento, porque em dois fica mais fácil um diálogo aberto, e o mesmo se fala em relação a filhos. Conversar a respeito, ver com naturalidade, porque os estímulos visuais são cada vez maiores. Então, encarar com naturalidade até determinado ponto. A partir do momento que vira promiscuidade, muda tudo. Isso é importante, né, doutor? Porque a gente vê aí aplicativo de celular, internet, isso aí Sim. pulverizou de uma forma
que talvez para quem está vendo a primeira vez se iluda com aquilo que está vendo e isso também É o atrapalha. famoso sexo descartável, aquilo que não leva a pessoa a crescer a dois, não leva a um engrandecimento. Na verdade, tem o valor enquanto enzima, quanto para relaxamento. Mas, assim, para construir alguma coisa a médio e longo prazo, é bem discutível. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Então tá, vamos continuar falando já desse assunto no próximo bloco. Então você aproveita e manda sua perguntinha aqui pro doutor, que a gente vai responder ao vivo para você. A gente volta rapidinho. Já estamos de volta com o quadro Saúde da Mulher, hoje falando da libido. Doutor, vamos falar agora das doenças que podem atrapalhar esse desejo sexual. Perfeito. Né? Bom, então o diabetes, ele, por ser uma doença que ataca a parte neuronal, para o homem principalmente ele pode dificultar a ereção. Nós temos os medicamentos, famosos remedinhos azuis, que são para a disfunção erétil e geralmente acomete homens que passam por cirurgia de próstata e depois nessa cirurgia sem querer pode lesionar algum nervinho e o homem passa a ter dificuldade. Muitos fazem uso sem ter necessidade. Isso potencializa a relação. Na verdade, potencializa a ereção. Fica mais rígido e tal, mas a qualidade não significa que vai melhorar. Não é garantida. É uma forma de se garantir só a ereção, não o prazer. Hipertensão. Homens, principalmente, que tomam medicamento antihipertensivo, como o medicamento é para baixar a pressão e a ereção é pelo sangue que chega na região peniana, há uma redução também do fluxo sanguíneo lá, fazendo com que a ereção seja mais breve, mais curta. Pessoas, homens e mulheres com uso de antidepressivo contínuo, ele não inibe, mas ele torna um pouco apático, fica um pouco nebuloso essa questão da sexualidade. Mais do que nunca, aonde há algum indício de depressão, com o uso de antidepressivo, é muito interessante o casal estar em sintonia para poder um ajudar o outro e aquele tempo que a gente citou antes, que é o tempo conjugal, para poderem chegar junto ao período de resolução, para ter o prazer, porque há um certo apagamento da libido com o uso desses medicamentos. E tudo tem solução, né, doutor? Tudo é Basta tratável. ir ao médico, verificar qual é o problema, que tem um tratamento indicado. Perfeito. Algo até que foi comentado agora aqui no intervalo sobre o tratamento de ejaculação precoce. A ejaculação precoce é 100% tratada, é questão de procurar um urologista, tem medicamentozinho, e geralmente a base dela, a causa, é a ansiedade. Então, mediante a situação, o cidadão se resolve mais rápido, aonde a parceira não atinge, não chega junto. Não deixe de procurar ajuda porque você vai Elas encontrar existem. o caminho. Elas existem, né? Doutor, tá chovendo pergunta. Vamos lá? Vamos começar, pessoal? Vamos Vamos lá? Olha lá, gostaria de saber se o anticoncepcional injetável tira libido. Aproveito para perguntar se é só o injetável ou qualquer outro. Isso é um mito muito grande, a maior parte das mulheres, porque tem tantos fatores que podem interferir na libido que acaba se colocando, tentando achar um culpado. Anticoncepcional bem indicado não reduz a libido. A libido é mais fácil a rotina, os afazeres de casa, a má compreensão, a falta de diálogo entre o casal, mas não tira a libido. Não. Maravilha. Tenho 25 anos e não tenho libido, não consigo ter vontade na relação. E antes eu tinha, o que pode ser? A gente precisava saber quanto tempo de relacionamento, né, doutor? Isso também às vezes afeta um pouquinho. Porque talvez ela teve um relacionamento traumático que deixou alguma sequela psíquica. Como a mulher, ela é emotiva, ela vai mais pelo sensorial, ela acaba inibindo algum trauma anterior e, como método de proteção, ela não se expõe novamente ao novo relacionamento para não sofrer duas vezes. Mas ela pode buscar ajuda também, Ela pode né? buscar porque ela já teve o prazer. O difícil é quando a mulher nunca teve nenhum prazer. No caso dela, ela já teve, só que Sabe no que é a momento possibilidade. a máquina está perfeita. Exato. Basta colocar em funcionamento novamente. Perfeito. Outra pergunta, doutor. Doutor, depois que eu comecei a fazer químio, minha libido baixou a 0. Já faz 1 ano. Tem como recuperar minha libido ou não? Tá, boa sorte para você está fazendo tudo certo. A químio, ela é um período delicado, baixa muito a libido, realmente. Por uma série de fatores. Por uma né? série de fatores, mas a causa é tão nobre, geralmente esses medicamentos, eles ficam, após a cirurgia, é feito medicamentos, a própria químio, rádio, depois o medicamentozinho complementar, durante um período de 5 anos. Depois volta e volta com muito mais qualidade do que antes. Então, assim, volta ao normal. E o que você está tendo é igual para todas as mulheres que passam por tratamento oncológico.
Precisa dar tempo ao tempo também, né, doutor? Precisa. Cuidar dessa situação. Nesse caso, eu vejo até como uma questão de prioridade, exatamente. que é a sobrevivência para poder continuar a ter prazer. Perfeito, é isso mesmo. Mais uma perguntinha aqui dos nossos telespectadores. O uso de medicação para depressão e a gestação diminuem a libido? O que fazer para melhorar a vida sexual do casal? Medicação para depressão e gestação. A depressão nós já respondemos, obrigado pela pergunta. Agora, a gestação costuma dar uma libido, de maneira geral, mais acentuada. Se a paciente não engravidou sendo depressiva, se é uma gravidez planejada e esperada, a gente vê um aumento, um incremento do número e da qualidade de atividade sexual muito grande. Porque, primeiro, esse bebê é esperado, a gravidez está indo bem. Não tem o risco, supostamente, aquele medo de não acontecer, está se comemorando o fato. Então, a única coisa que durante a gravidez tem que tomar cuidado é, no caso da gestante, ter algum sangramento, aí a atividade física ela deve ser evitada durante algum período, que são 72 horas. Se tiver uma atividade sexual e sangrar para gestantes que estão tendo atividade sexual, é normal durante a gravidez ter atividade. Somente se tiver algum sangramentozinho discreto, dá uma paradinha, 2 dias, se continuar, procurar o obstetra. Então, para a depressão, prejudica o medicamento, mas a gestação não inibe. Pelo contrário, a não ser que seja uma gravidez não programada. Que seja aquela preocupação, na verdade, né, doutor? Que daí são outros fatores também que a cabeça já está a mil. Ou às vezes, Gisele, a gente vê, por exemplo, infelizmente em diagnóstico, a gente vê durante a evolução, quando a criança é especial, alguma coisa também, aquilo é uma coisa que vai ter que ser trabalhada. Então, obviamente, que o desejo, aquele prazer, fica de lado. Fica afetado. Fica afetado. É isso aí. Tá. Outra perguntinha, por que conforme passa o tempo de relacionamento, a libido da mulher diminui? Tem como dar um up na relação? Essa pergunta aí vai responder muita gente. A segunda pergunta tem uma resposta melhor. Tem como dar um up? E é a base de um gelzinho, a base de testosterona, que a mulher aplica diariamente na região genital, muda bastante o rendimento. Mas de nada vai adiantar ter esse gel se o relacionamento está na rotina, o marido vê na mulher uma posse, ele não valoriza a mulher que tem, ele está tão garantido que aquilo é um objeto dele, que ele só a procura quando ele tem vontade ou quando ele acha que é necessário. Ou então o inverso, aquela mulher que acha que está fazendo favor na atividade sexual e quando na verdade deve ser bom e natural para os dois. Então, com o passar do tempo, é claro, todo brinquedo novo tem o seu charme, tem a sua... A gente quer descobrir aquele brinquedo. Com o passar do tempo, aquilo pode perder um pouquinho, os laços estão... Por isso que todo começo de relacionamento é tão apimentado, né, doutor? Mais é brinquedo novo. Por isso que a gente fala, paixão é a diferença de amor. Paixão. Só que em sexualidade humana a gente descobre que existem códigos corpóreos. Por exemplo, zonas erógenas, que são as partes mais sensíveis do homem e da mulher. Quanto mais tempo o casal fica junto, o toque, o olfato, o senso tátil, ele fica mais apurado e um já sabe aonde dar o play, ligar o outro. Então tem essa cumplicidade, são coisas que o famoso ficar não proporciona. Exato. É porque é descartável, é muito rápido. Então com o tempo pode perder um pouco o fervor, mas ganha-se na qualidade. Exatamente. E um relacionamento longo, ele precisa também ser temperado, vamos dizer assim, ao longo, sempre, né? Tem que ser recriado, ninguém recriado. Pertence a ninguém eternamente. O relacionamento, e em tudo na vida, tem que ser recriado, tem que ser reinventado. Se for preciso animar a situação de maneira saudável, anime a situação. Tudo em sexualidade é permitido, desde que haja consenso entre as partes envolvidas, que se converse e brinque, não tem problema. E talvez o segredo está aí, conversar, né, doutor? Não estou gostando assim, tô achando estranho. Não se calar. Conversa. Eu vejo como Chega assim, um ponto comum. Na prática, eu acho que as mulheres se manifestam muito pouco, até pela educação e tal, deveriam se projetar mais. Quando o relacionamento é estável, já está estável, chega, abre o jogo. Quero ter prazer, vamos reinventar a situação. Não espere só pelo parceiro. A própria mulher também tem desejos. É isso e aí. tem que ser ouvido. É isso aí. Outra pergunta, tenho 39 anos e não tenho libido. Precisa de algum tratamento? É normal na minha idade? Obrigado pela pergunta. Na verdade, o que nós colocamos no começo, enquanto a vida, a partir da infância até a descoberta da sexualidade, a vida sexual ela pode ser levada ad infinito. Enquanto vida houver, o prazer vai poder ver. O que acontece é um rareamento, escasseamento. 39 anos era para estar no apogeu da sexualidade, né?
precisa de tratamento e tem que ver se não tem algum medicamento que você está tomando ou algum trauma que você passou. Muitas vezes a gente vê que mulheres nessa idade que não têm uma afinidade sexual muito grande passaram eventualmente por abuso, por traumas, alguma coisa que bloqueiam o estímulo sexual. Mas o ideal é tentar correr atrás. Perfeito. Mais uma aqui, doutor. Tenho 47 anos e não entrei na menopausa ainda, mas às vezes tenho dificuldade para chegar ao orgasmo. Será que depois da menopausa isso piora? Nada. Você tem que aprender a brincar melhor com o seu brinquedo, descobrir aonde tocar. É que o orgasmo, ele tem duas formas da mulher. Tem o vaginal e o clitoriano. Muitas vezes a mulher precisa de uma ajuda, a maior parte das mulheres, para terem prazer, o orgasmo ele é clitoriano. Então a mulher tem que saber se tocar, tem que saber se estimular para poder ter o prazer. O prazer nem sempre vai ser de uma forma convencional, tem que se ajudar. Perfeito. Doutor, fiquei bem feliz que o pessoal mandou um monte de pergunta hoje, hein? Pena que a gente não consegue responder tudo, né? E tem sempre mais, né, doutor? Mas acho que ficou dado o recado, né? Gratos, né? Sem dúvida, esse é o nosso papel, tá aqui para responder todas as suas perguntas, deixar todo mundo, sem dúvida e tranquilo. Um final de ano feliz para todo mundo, realizado em todas as esferas, trabalho, amor, afetividade, família, inclusive, por que não, com a libido em dia, né? Exatamente, essa é a ideia, né, doutor? Obrigada por estar aqui com a gente, nos ajudar nesse assunto que muita gente acha que é tabu, mas a gente fala aqui também, né, doutor? Não tem como falar, tudo com jeitinho a gente consegue desmistificar. Exatamente. Né? Obrigada, doutora. A gente se vê.